Oi gente, como que vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre o conto maravilhoso A Pequena Vendedora de Fósforos. Então já deixa seu like aí, se inscreve, comenta, compartilha e também se inscreve lá no meu Instagram para você ficar por dentro das dicas que eu posto por lá. Então, vamos embora. Bom, se você viu o meu vídeo sobre o breve percurso histórico dos contos de fadas, você sabe que existe uma diferença entre contos de fadas e conto maravilhoso. A história de hoje é um conto maravilhoso. E todo conto maravilhoso não começa com Era uma Vez e sempre tem uma problemática social. Então já prepara as lágrimas porque o conto de hoje é bem triste, tá? E vamos começar pelo título, A Pequena Vendedora de Fósforos. A palavra pequena já sugere que a personagem está fadada a nunca ser grande. Temos, por exemplo, a Pequena Sereia, né? A história original dela, ela não se casa com o príncipe, mas ela vira uma espuma do mar. Então, né, essa palavra pequena significa um atributo de grande perdição da personagem. E a nossa história começa com uma menina na véspera de Ano Novo, que estava nevando e ela estava sem capuz, estava descalça, andando naquele meio da neve com muito frio, vendendo fósforos. Como ela ainda não tinha conseguido vender nenhum, ela não tinha coragem de voltar para casa, porque se ela voltasse para casa, seu pai ia surrá-la por ela não ter vendido nenhum fósforo. E dentro da casa dela era tão gelado quanto o exterior que nem compensava mesmo, né? Ela voltar para casa. Então, a menininha ali, na noite da véspera de Ano Novo, estava passando nas ruas e pelas janelas das casas, ela via as pessoas com seus banquetes, com seus deliciosos gansos assados, e ela lá com muito frio, com muita fome, não tinha aquilo. Então, ela vai para um beco no meio de duas casas e lá senta naquele chão frio, com os seus pés azuis, já cheio de hipotermia. E então, morrendo de frio, ela olha para os fósforos que ela tem na mão e ela pensa: ah, se eu riscar só um fósforozinho para me aquecer, meu pai não vai ligar, né? Não vai ter problema. Então, para se aquecer, ela pega um fósforo e risca. E assim que a chama aparece, ela começa a deslumbrar uma estufa quentinha. Ela se vê sentada em frente dessa estufa muito aquecida. E aí, quando o fósforo apaga, né, ela volta para aquela realidade dela. Então ela pega outro fósforo, acende, e quando o fósforo acende, ela se imagina numa sala com um banquete delicioso, com um ganso assado muito suculento. E essas visões dela duram enquanto o fósforo fica aceso. Quando o fósforo se apaga, ela volta à realidade. Então, ela pega e risca o fósforo outra vez. E dessa vez, ela se vê sentada sobre uma linda árvore de Natal, uma árvore de Natal gigante, brilhosa, iluminada. E aí ela vê as luzes de Natal indo para o céu. E aí quando o fósforo apaga, ela volta à realidade e vê uma estrela cadente. E quando ela vê a estrela cadente, ela pensa: alguém está morrendo, porque a minha avó, que já morreu, me dizia que quando a gente via uma estrela cadente, era sinal de que alguém está morrendo. Então ela pega e acende de novo outro fósforo, e quando ela acende, ela vê essa avó dela que tinha morrido. E essa avó estava com muita luz, estava muito feliz, estava estendendo os braços para ela. Porém, quando ela ia abraçar a avó dela, o fósforo se apaga. E aí, nesse anseio de ver a avó dela de novo, ela pega todo o maço de fósforo que ela tem e risca todos os fósforos de uma vez, para produzir um clarão maior e a avó dela não ir embora. E aí ela pede: vovó, me leva junto com você. Então a avó toma a menina pelos braços e as duas saem voando ao céu para ficar junto de Deus. No outro dia, ao amanhecer, quando as pessoas passaram na rua, viram o corpo da menina que estava congelado. Então a menina morreu congelada na véspera da noite de Ano Novo. Porém, o corpo gelado da menina
contrabalanceava com suas bochechas rosadas e com seu sorriso na face, que sugere que a menina morreu feliz, que ela teve uma morte transcendente. E assim acaba a história. Bom, então nessa história nós temos uma criança frágil, desamparada, vítima de um pai brutal e de uma sociedade desalmada. Nesse conto maravilhoso, né, a mágica dos contos de fadas desaparece e a salvação aparece apenas com alguma intervenção divina. Não aparece nenhum príncipe encantado e nem esperteza do personagem para poder ser salvar dali. E o jeito que a menina foi encontrada morta, né, com as bochechas rosadas e sorriso no rosto, sugere que ela teve uma morte bonita, uma morte que transcendeu as coisas terrenas. Então esse conto sugere que, por mais que você passe por dificuldades na vida, não tem problema, porque a sua vida pós-morte, né, sua vida no céu, vai ser recompensada. Tudo que você sofreu vai ser recompensado. Mas, gente, tudo bem que para quem acredita, né, que nós vamos para um lugar muito melhor, que nós vamos para juntos de Deus. Mas só porque nós vamos para um lugar melhor, isso não significa que a gente tenha que sofrer aqui na Terra, que nós temos que nos contentar com as pessoas passando fome, com as pessoas violentadas, com as pessoas sem ter onde morar. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que lutar pelas desigualdades. Não podemos nos conformar com um sistema injusto, onde poucos têm muito e muitos não têm nada. E aí tem até uma parábola, né, da Bíblia, que é a do pobre Lázaro, que na vida ele sofreu muito, passou fome, dificuldade, ninguém ajudava ele, né, o rico não ajudava ele, mas quando ele morreu, ele foi recompensado, estava nos braços do pai lá, do pai Abraão, até se eu não me engano, que isso também sugere isso. Mas nós temos que lutar sim contra as desigualdades, temos que partilhar o que temos e não nos conformar com as injustiças. E nós estamos nessa época natalina, né? Nós não podemos apenas exercer a nossa solidariedade no Natal, porque as pessoas têm fome e têm frio o resto do ano também. Então a nossa solidariedade tem que ser todos os dias, um olhar atento. Às vezes a pessoa não está precisando de comida, mas está precisando de atenção, de desabafar com alguém. Então nós temos que abrir nossos olhos para as outras pessoas também. E esse conto me fez lembrar das pessoas que morrem congeladas. No Brasil, né, quando tem aquelas ondas de frio, principalmente em São Paulo e no Sul, alguns mendigos acabaram morrendo de frio, congelados, né, porque não tinha com que se aquecer. E também, no Brasil, 17 pessoas morrem por dia de fome. Olha a desigualdade. Gente desperdiçando alimentos, né? Lugares jogando comida fora sem precisar. Então é muita desigualdade. Então esse conto, pelo menos para mim, é um apelo à solidariedade e à sobriedade, de sabermos usar as coisas sem desperdício e de ajudar os outros. Porque no conto, quando as pessoas acham a menina no outro dia, elas só falam: ah, tadinha, morreu de frio, estava tentando se aquecer com fósforo. Mas ninguém conseguiu olhar para aquela criança no meio da rua, sozinha, com frio, descalça? Será que ninguém prestou atenção nela? Bom, gente, então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. O último vídeo deste ano. E eu já desejo um Feliz Natal para vocês e um próspero ano novo. Um beijo e até ano que vem.